Olá, seja bem-vindo à TV Poços, no ar, o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta manhã, à noite tem as reapresentações após o Telefatos, após a meia-noite. Então, para nós é sempre um motivo de grande satisfação contarmos com a sua audiência, com a sua participação. E você pode fazer perguntas se quiser, 3721-6955, e na rede social as nossas publicações diárias também permitem que você participe por lá. O endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Nosso entrevistado de hoje é o educador físico, sensei, professor Elton Fiebig, a quem eu cumprimento aqui cordialmente. Tudo bem, professor? Bom dia, agradecer pelo convite e poder estar falando um pouquinho não só da atividade física, mas também do esporte que a gente tanto gosta, que é o judô. Pois é, você educando aí gerações de crianças e jovens aqui em Poços de Caldas, né, já há algum tempo, e levando essa modalidade aí para as pessoas. O Elton recentemente foi medalhista, né? Ganhou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Judô realizado nos Estados Unidos. Mas ele também é bicampeão mundial em ouro, né? Isso. E eu também cumprimento aqui o nosso debatedor de hoje, o jornalista Jonathan Rosa. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Zambrano? Bom dia a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. Hoje falar sobre esporte, falar sobre as conquistas que Poços tem dentro do cenário esportivo. Lembrando que Poços sempre está aí se destacando, passa ano, passa meses, às vezes a gente vê aí sempre alguém tendo destaque nessa área, o que é motivo de orgulho muito grande para a população. E conta um pouco sobre esse Mundial, doutor. Na verdade, esse é um campeonato que ocorre anualmente para a categoria de veteranos. No caso, é uma transição da fase adulta, onde você deixa de ter resultados satisfatórios entre os mais jovens. Performáticos, exatamente. Né? E são determinados por categorias, de 30 a 34 anos, 35 a 39 e assim por diante. Eu atualmente luto na categoria M3, que é de 40 a 44 anos. E nessa categoria eu fui campeão em 2014. 2014 eu fui campeão, 2015 na Holanda, 2014 foi na Espanha, eu fui campeão, 2015 na Holanda eu fui vice e agora nos Estados Unidos eu acabei na terceira colocação. Agora, Elton, você passou uma temporada no Japão, né? Sim. E devido a esse momento que você fez o intercâmbio lá, foi possível você adquirir melhores técnicas, melhor performance também naquele momento? Como é que foi isso? Foi, segundo eu li aqui, com 18 anos. Exatamente, já faz bastante tempo, né? Eu fui lá a primeira vez com 16 anos. Eu fui a convite do Aurélio Miguel, que era um parceiro meu de treino, e ele tinha sido campeão olímpico em 1988. Em 89 ele ganhou 2 passagens para estar em treinamento lá, e ele me deu essa passagem para que nós dois pudéssemos participar do treinamento. Foram 3 meses, só que ele, por motivo de patrocinadores, ele teve que retornar para o Brasil com 1 mês, e eu com 16 anos fiquei 2 meses sozinho lá, sozinho no maior centro de judô do mundo, onde estão os melhores atletas. Então, de toda essa dificuldade de você estar vendo a qualidade técnica, eu tinha um sonho de retornar. No ano seguinte, em 1990, eu fui com o objetivo de estudar e fiquei lá por 4 anos, fiz a faculdade, uma especialização em artes marciais oriundas do Japão, e tive como professor o bicampeão olímpico Hitoshi Saito, que era uma unanimidade naquela época, porque era o único bicampeão olímpico do judô. Beleza. Olha só que show. Agora, o Elton faz um trabalho muito bonito aqui na cidade, né, educando os alunos. Nós temos, assim, um futuro promissor na cidade. A gente sabe que as artes marciais elas têm crescido bastante aqui, né, tem tido uma procura muito grande em Poços, mas algumas não entram, né, em Olimpíadas, algumas lutas não participam, né? Como é que está isso dentro do judô para Poços, cenário de Poços? O judô aqui em Poços é o seguinte, a gente tem a oferta como atividade extracurricular nas escolas. Hoje a gente tem uma equipe de professor que atende 16 escolas no município. E temos os projetos sociais. A verdade de tudo isso é o quê? É você captar a criança na fase escolar
e você trazer para o treinamento para você realmente ali você intensificar, você dar qualidade e no futuro revelar, né, um possível campeão. Hoje nós já temos alguns atletas que estão tendo resultados, inclusive em campeonato brasileiro, mas é aquela coisa, chega na fase de 17, 18 anos, a falta de apoio acaba fazendo com que esses atletas deixem o município. Né? E para nós isso acaba sendo triste, porque a gente trabalhou a base, preparou o atleta e na hora de ele estar rendendo, você tem que mandar ele para outra instituição, senão ele acaba ficando por aqui mesmo e não evolui. Mas o pior de tudo é deixar o município, né? Exatamente. Esse que é o lamentável, porque a falta de apoio local permite que as pessoas busquem algo melhor para elas. Antes da gente mudar de assunto, eu só vou pedir para você mostrar a medalha. Essa é a medalha de bronze que você ganhou em agosto, foi isso? Não, essa medalha foi agora em novembro. Em novembro. Eu lutei no dia 19 de novembro. Né? Legal, hein? Foi interessante porque nesse evento o Pelé do judô, né, o nome dele é Yasuhiro Yamashita, ele foi 9 vezes campeão absoluto do Japão, campeão olímpico, 4 vezes campeão mundial, é um atleta assim, ele esteve presente prestigiando o evento e ele que fez a entrega das medalhas. Então, para nós, eu já conheci anteriormente, já tive a oportunidade de treinar com ele no Japão, tá reencontrando foi motivo de grande satisfação. E ver que essas pessoas ainda assim, né, mesmo dando atenção a tantas pessoas no mundo todo, lembravam da gente. Né? Pois é, exatamente. É um bom prestígio, né? Exatamente. Agora, faz a sua pergunta aí. Agora, você comentou um pouco sobre essa questão da fase dos 18 anos, a hora que o aluno do judô ele começa a desenvolver, começa a ter um desenvolvimento melhor e se tornar um atleta de alto empenho, que ele tem que sair do município. Para ele ficar no município, isso é caro, se torna caro? Quais são os custos de um atleta nessa fase de idade, nesse preparo de 18 anos? O que ele gasta, vamos dizer assim? Eu vou te dar pela experiência que eu tenho. Eu trabalhei em São Caetano, que é um município que teve na década de 2000 aí, o melhor índice de desenvolvimento humano, que você não dá dinheiro, você dá estrutura. E o que é estrutura para um jovem? Condição de estudar, de se formar, de ter o treinamento. Aqui, nós até temos o treinamento, a estrutura, mas falta o quê? Um convênio da prefeitura com as universidades, faculdades, para que esse atleta consiga estudar, né? E, se possível, o que nós tínhamos lá é um Bolsa Atleta municipal, que o atleta que tem um destaque, um rendimento a nível estadual ou nacional, ele tem um subsídio para poder se manter na atividade treinando. Porque é aquela coisa, o jovem está lá com seus 17, 18 anos, o pai já está querendo desmamar, né? Fica difícil de manter esse patrocínio aí para o resto da vida. Então, na verdade, assim, não é nem o fato de dar dinheiro, é dar estrutura para que eles se mantenham em atividade. É como o que acontece nos Estados Unidos, né? Todos os atletas lá são formados, todos os atletas prestam uma universidade, né? Sim, o clube, inclusive, em São Caetano, com o qual eu sempre disputei no estado de São Paulo, ele tem um convênio com a Unip, né? Ele já teve o convênio com o IMES, que era a universidade do município, e hoje é com a Unip. Então isso está muito atrelado a você estar fortalecendo o atleta, o ensino superior, que mesmo as faculdades que oferecem curso e tem educação física, elas têm os jogos brasileiros, universitários, e isso é uma propaganda para a faculdade que está lá sempre em destaque, ela sempre vai ser motivo de atenção e de estar acolhendo, né, trazendo novos alunos para a sua escola. Agora é o seguinte, o Elton, quem vê essa pessoa simples aqui, não imagina o currículo que ele tem. Eu estava olhando agora melhor, com melhor detalhe aqui. É realmente interessante, né? Você tem uma experiência internacional e várias formas de lidar com o judô. E uma delas que eu achei interessante, eu te faço a pergunta agora para saber melhor, qual a ligação entre a música e as artes marciais? Qual é a conexão que você viu nisso e como é que foi o trabalho que você desenvolveu?
em 2008, eu comecei a escutar que o Michael Phelps, da natação, ele usava o fone de ouvido e aquilo seria um estímulo, né, exógeno, que seria um estímulo de fora do corpo para dentro, para estimular ele a ter um resultado, uma performance melhor. E eu resolvi trazer para o judô esse tipo de estímulo. O que é? A gente começou a colocar, durante as atividades, a música. E isso, assim, músicas que deixassem você, por exemplo, na hora da luta, uma música mais excitante, intensa, né? Mais intensa, que você manteria aquela coisa do foco, né? Você está sabendo que a música está tocando, mas ao mesmo tempo você se abstrai do extra, né? Você se concentra só na atividade principal, que é a luta. Porque durante uma competição, você vai ter arquibancada, vai ter música, vai ter gente falando ao seu lado o tempo inteiro. Então você tem que estar acostumado com isso e, ao mesmo tempo, fazer disso um estímulo para que você consiga ter um melhor resultado. E foram bons resultados alcançados? Então, no caso, o estudo era assim, a gente fazia uma barra com kimono, pendurava no kimono, segurando, sem música. A pessoa ficava pendurando o quanto que aguentasse. Beleza. Depois, uma semana depois, a gente fazia o mesmo teste, a pessoa com fone, com a música do Rock Balboa. Por quê? Porque a maioria dos atletas de luta já tem uma ligação afetiva com a música, sabe, do filme, da superação, e todos os resultados foram de 20% a 30% melhores com a música. Então, para que não usar isso durante a prática, né? Então, as nossas aulas, assim, fogem um pouquinho do padrão do que é encontrado aqui no Brasil. Mas fora do país, isso é usado normalmente. Esse foi um estudo acadêmico? O estudo acadêmico, apresentado num congresso internacional da Federação Internacional de Judô, em Rotterdam, lá na Holanda. Olha só. Agora, com relação não só à música, né, mas às vezes o treinador ali antes, as coisas que ele fala para o aluno é muito diferente. Você ainda tem isso nesse campeonato? Você foi alguém que treina, alguém que está ali falando? O estimulante, né? Dando um gás assim, né? Eu já estou mais velho, então eu já tenho um pouco mais de experiência, mas eu já crio alguns estímulos para a gente ter um melhor resultado. Então, primeira coisa, concentração, você focar no objetivo, visualizar. Você está vendo, às vezes, vídeos motivacionais, e isso mexe com você. Você está relembrando lutas que você teve sucesso. Então, é você focar sua mente no resultado positivo. É interessante você destacar isso, porque em Cuba, né, eles tinham um trabalho psicológico que eles faziam o atleta entrar num estado de... transe. Quase um transe. Hipnose. Hipnose, exatamente. Eles pegavam, principalmente no feminino, o técnico pegava um ponto da orelha da atleta e ficava lá atrás fazendo uma massagem no lóbulo da orelha e falando algumas palavras-chave. Quando soltava as mulheres para lutar, elas queriam arrancar a cabeça da outra. Elas só viam a vitória pela frente. Então é bem interessante isso daí. Eu vou fazer um breve intervalo. No próximo bloco eu tenho uma pergunta para fazer em relação a esse assunto da concentração, porque eu acho interessante, né? Eu vejo que tem atletas que se dedicam de uma forma bem intensa à concentração, aquele momento da concentração, e conseguem se manter daquele jeito, né, prosseguindo durante a disputa. Outros nem tanto, né? Outros a gente vê num clima mais de brincadeira, mais simpáticos, ou até mesmo, vamos dizer assim, como se diz no popular, tirando com o adversário, né? E também tem o desempenho deles, né? Enfim, a gente vai perguntar isso daqui a pouco para o professor. Se você quiser também participar, 3721-6955. Vou fazer a publicação na rede social em instantes, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Vamos ao intervalo, é rápido, voltaremos em instantes.
A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Móveis usados Champagnat. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champagnat. Avenida Champagnat, 1468, 3712-6693. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. Decidir que tipo de ensino você quer para o seu filho é fundamental para o sucesso dele no futuro. Por isso, na hora de escolher uma escola, prefira aquelas que oferecem o sistema COC de ensino. Afinal, você já sabe. Se o ensino é COC, a escola é top. A Óticas Lúcia está completando 10 anos de atividade. Aqui você encontra atendimento especial, equipe capacitada e tenha certeza de comprar produtos de qualidade. A Ótica Lúcia tem laboratório próprio, mix com as melhores marcas e o conhecimento da Lúcia. Técnica em ótica e profissional do segmento há 42 anos. Venha conferir na Rua Prefeito Chagas, 270, 3715-7798. De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, dia 8. Hoje estamos entrevistando o mestre Sensei. É assim que fala? Mestre Sensei ou tiro mestre? Só Sensei. Sensei, mestre quem fez mestrado. Tá certo. Aqui a gente costuma Não, é porque utilizar... em outras lutas as pessoas utilizam, né? Mestre, Uma coisa assim. Enfim, Sensei, Elton Firbig, medalhista. Ele foi bicampeão mundial, né, de judô, com medalhas de ouro. E agora, recentemente... mês passado, tendo obtido aí a medalha de bronze no campeonato mundial também. Então eu fiz a pergunta da questão da concentração. Eu falo isso porque eu vejo, a gente vê, né, que acompanha, principalmente os mais entusiastas, assim, que ficam vendo pela televisão, observando com maior riqueza de detalhes, vê que tem gente que está dentro da concentração, né? A pessoa está concentrada e realmente vendo o objetivo. Aí então eu faço duas perguntas. O que é o objetivo que o lutador vê? A medalha? E segunda pergunta, aqueles que não têm o mesmo nível de concentração, como é o caso, por exemplo, do Spider, né, que a gente via ele fazendo brincadeiras e, vamos dizer assim, tirando sarro com a cara dos oponentes, né? Chegou a hora dele, né? A gente viu que talvez não seja a melhor prática, mas ainda assim obteve durante muito tempo o êxito daquela forma. Na verdade, assim, quando você luta, você se prepara para o melhor resultado possível, que é ser campeão. Você não treina para ser medalha de bronze, as fotos lá. Ah, então, pois é. Esse é o momento recebendo a medalha? Essa é a medalha de prata em 2010, foi na Hungria. O campeão foi um grego e o terceiro lugar um alemão e ucraniano. Olha o tamanho do alemão, olha lá, eu perto dos caras. Gente. Eu tô no mesmo andar que eles. A diferença, esse cara tem 2,40 m. E é um dos caras difíceis de ser batido pelo seu tamanho. Puxa vida, hein? Aí, ó, eu e ele do lado, né? A diferença, né? Parece uma criança. Mas é assim, no peso pesado, acima de 100 quilos, esse é o Yamashita, né? O Pelé do judô. Isso foi em 1990, na faculdade onde eu treinava.
Aqui no Brasil? Não, lá no Japão. Lá no Japão. E esse cara, ele foi 9 vezes campeão japonês, 4 vezes campeão mundial, campeão olímpico. Ele é o Pelé do judô, né? Então, assim, a maior referência... Mas qual é o japonês? Tem tanto japonês ali? É aquele que tá com o símbolo no peito ali, ó. Ah, entendi. Um vermelho? Não, aquele é canadense, o do lado. Isso. Verdade. Que legal. Pode passar, Lucas. Vamos passando aí. Essa foi a vitória no Mundial da Espanha em 2014. A luta tem duração de 3 minutos. Se você ver o placar lá, tá 2:54. Eu derrubei o cara em 3 segundos. Eu já estava comemorando. Ó, a luta tem a duração de 3 minutos. Eu derrubei o cara em 3 segundos. É o Ippon? É o Ippon. E assim, foi num golpe. Eu não tinha visto o cara lutar. Eu dei como se fosse uma chinela, né, no jargão popular, que é passar o pé. Deu uma rasteira no cara. Deu uma rasteira e foi em 3 segundos. Eu imaginava, foi reflexo, daí eu acabei conquistando a vitória. Aí é o pódio, onde é o espanhol o segundo, o alemão e o russo em terceiro. E na Espanha isso, Isso. Né? Essa é a final do ano passado, em Amsterdã, na Holanda, com o russo. Esse russo aí, ele tava te olhando bravo, cara. Ele é grande também e me ganhou por uma punição. Hoje no judô é o seguinte, não só por quedas, mas a gente também pode ganhar através de punições. Eu levei uma punição a mais e acabou decidindo a luta. Aí já é nosso trabalho nas escolas, a troca de faixa. A gente tem atualmente 16 escolas que participam do nosso trabalho aí. E assim, é aquela coisa de estar ajudando as crianças, mas também trazendo a família para o esporte, que tem que estar interligado. Aí é no Lar Criança Feliz, as crianças que a gente atende no nosso projeto social. Então a gente procura das escolas, dos projetos sociais, novos talentos que possam vir a disputar. Né? Aí é uma foto que a gente fez para a revista Opauá, não sei se pode falar. Pode. E esse é novamente... esse Pelé do judô que eu encontrei agora lá nos Estados Unidos, o Yasuhiro Yamashita, e tivemos um tempinho ali para conversar um pouco. Legal. Você fala japonês? Eu falo japonês, eu estou perdendo um pouco a escrita, porque se você não pratica, você vai perdendo. Essa foto é interessante, porque é o Oswaldo Simões, do meu lado direito. Esse senhor foi... atleta olímpico em 1980, campeão pan-americano no México. Do meu lado, que também treinava comigo, o Aurélio Miguel, que é medalha de ouro nas Olimpíadas de Seul e bronze em Atlanta. E do lado esquerdo, na ponta, é o Joseph Guilherme, que era um atleta que competiu sempre ao meu lado, de Goiânia, e também é tricampeão mundial. Interessante. Aí esse é o vídeo? Esses são o vídeo das lutas, né? A gente fez uma tomada geral só dos melhores momentos, né? Essa é a primeira luta contra o alemão. O alemão forte. A luta eu estava vencendo por punições, mas eu senti que estava bem e consegui projetá-lo ali. Eu consegui através de um taiotoshi, é um golpe de braço, que eu utilizo o braço e ponho o pé na frente para poder estar derrubando o adversário. A segunda luta foi contra um canadense. O canadense, ele era canhoto, mas mudou sua pegada. A partir do momento que ele mudou a pegada, ele colocou o pé direito na frente. E eu passei o pé. Foi novamente aquela situação. Esse golpe se chama Deashibarai, mas na verdade é passar uma rasteira, né? Uma rasteirona. Então eu passei a rasteira. E aí a disputa da medalha de bronze, o atleta era mais alto do que eu, ele tinha o braço mais comprido, então eu tive que encurtar a distância. Ele vai ter uma ação de tentar me atacar e eu aproveito esse momento para estar atacando na frente, né? Ó, ele vai tentar fazer o ataque, quando ele levanta a perna, ó, ele levantou a perna, eu ataco. Então foi o momento correto para entrar, onde eu utilizo a força dele contra ele, né? A luta semifinal não filmei porque foi uma luta dura contra o georgiano que eu acabei perdendo por uma punição. Isso é a final em 2010, esse é o grego. A diferença de estar
tamanho. O grego, ele procurava uma tática do quê? Enquanto eu buscava o ataque, ele me encurralava na área. Então, se eu sair da área, a punição vai contra mim. Mas ele não produzia um ataque eficiente, mas ficava me encurralando, tentando me pôr para fora. E com o peso do cara, isso acaba sendo, né, fica difícil da gente se manter na luta, né? E esse que está gesticulando aqui é o seu técnico, é isso? Isso, na época era um técnico que foi comandando a delegação, né? O Geraldo Bernardes Júnior, ele é filho do técnico da Rafaela Silva, lá do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Elton, assim, você estava respondendo na realidade e aí a gente acabou começando a falar das fotos. Só para concluir aquela resposta. Então, daí você treina para ser campeão, você tem o objetivo, você se concentra para isso. E o importante é o quê? Você está focado nisso. Então, quando eu estou ali para entrar na luta, a partir do momento que eu estou dentro da área, ali eu só estou procurando estratégia para vencer o meu adversário. Então, na própria pegada, eu já estou vendo se ele está desequilibrado, se ele tem algum defeito na movimentação, e eu vou procurar usar isso contra ele. Lógico que o cara não está ali e vai aliviar, ele também está... Então, nesse trabalho que eu faço tanto no dia a dia do treinamento, eu crio estratégias para conseguir, na hora, também ter o sucesso. E quanto ao Spider, você citou, é aquela coisa, eu acho que ele sempre lutou focado e aquilo era uma estratégia de tirar o foco dos outros, né? Mas assim, invencível ninguém é. Uma hora ele estava bem naquela luta contra o americano, mas se expôs, sobrou o queixo e na ponta do queixo ninguém segura, né? Então fica difícil. A concentração ela é positiva, mas com o excesso de vitórias, o excesso de confiança atrapalha, não atrapalha? Já aconteceu com você? Aconteceu nesse próprio campeonato. Eu estava ganhando as duas primeiras lutas, eu ganhei bem, ganhei de pon, que é a pontuação máxima, e eu lutando com esse georgiano, a primeira pegada que eu fiz nele, ele levou uma punição. Eu saí na frente. A partir daí, ele não deixou mais eu segurar no kimono. Ele começou a me expor, me colocar para fora da área. Eu levei uma punição, empatou a luta. E no final, eu, com aquela confiança que a hora que eu segurasse, eu poderia projetar, ele pegou e conseguiu uma punição a mais. Então eu fiquei caçando a luta para derrubar e ele usou estratégia para vencer. Então aquela coisa, eu estava confiante, estava bem preparado, mas a estratégia do outro superou o resultado. Agora é o seguinte, a concentração ela provoca um desenvolvimento de algumas aptidões na pessoa, né? Eu acho que inteligência emocional e consciência corporal principalmente são... Talvez a consciência corporal seja adquirida ou já seja nato, né, através dos treinos, né, ou já a pessoa já chega com aquilo pronto, né? Talvez no seu caso você pode falar disso, porque você começou com 8 anos, é isso, no judô? Eu comecei efetivamente com 8 anos, né, levar a sério. E já se encantou por aquilo, já tinha uma consciência corporal, como é que era? Não, na verdade a gente tinha dificuldade como as outras crianças, entrei no judô até para não apanhar na rua, né? Antigamente as nossas brincadeiras era jogar bola e sempre quando tinha uma briguinha lá, um pendurava no pescoço do outro, porque todo mundo sabia um pouquinho de judô e era soco, né? Daí eu falei, para não apanhar desses pequenininhos aí, eu sempre fui grandão, falei, eu tenho que fazer uma luta, daí eu entrei no judô. Mas o treinamento, ele te leva a você ter essa consciência corporal. Então, assim, o tanto de horas que você dedica, o tempo que você dispõe para a prática, isso vai te trazer a excelência dos movimentos. A parte mental é aquela coisa. Eu posso ter a prática do treinamento, mas se eu não tiver a exposição na atividade principal, eu não vou ter essa experiência. Então é a mesma coisa. Se eu pegar uma arma, eu ficar dando tiro lá, né, no alvo parado, é muito diferente do que eu estar numa situação de luta usando arma, né, numa guerra. Então você em campo que você ganha experiência.
E eu sempre, desde pequeno, competi bastante. Então, é competindo que a gente se aprende. A gente ganha confiança através do quê? Da participação. Então, hoje, para nossas crianças aqui, a gente faz o quê? O festival. O festival ele tem um caráter participativo, onde todos ganham medalha. Porque o interesse é o quê? Está ensinando. Você tem que ensinar. Ninguém quer fazer um esporte para se frustrar, para ser perdedor. E criança, dos 5 até os 10 anos, ela não tem esse entendimento. Ela quer vencer. Então, hoje a gente diz que o judô, ninguém perde, todo mundo aprende. Né? E isso é muito interessante. Daqui a pouco vamos falar mais um pouco a respeito do que a criança adquire na prática esportiva do judô e diversas outras modalidades também. Vamos ao intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Viver a escola é construir um mundo de conhecimentos. Viver a escola é aprender, fazer conviver e ser. Viver a escola é provocar transformações. O Colégio Nini Mourão, parceiro da Rede Pitágoras, tem tudo para que seus alunos aproveitem os melhores anos aprendendo, vivendo e crescendo num ambiente que os incentive a vencer desafios. Material didático com metodologia inovadora, estrutura e qualidade de ensino diferenciadas. Venha para o Colégio Nini Mourão, Rede de Ensino Pitágoras. Matrículas abertas. Informações 3729-6550. Eita, colégio bom! Venha conhecer! Para o nosso sistema de ensino, a tarefa de ensinar é muito séria e ela vem acompanhada de afeto e alegria. O entusiasmo pela descoberta funciona como estímulo para que nossos alunos possam aprender sempre, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Por isso, só o ângulo é ângulo. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse caféevoluto.com.br e saiba mais. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o sensei Elton Fiebig, bicampeão mundial de judô e recentemente ganhou a medalha de bronze, mês passado. O Elton tem projetos sociais aqui em Poços de Caldas e existe aí, na verdade, hoje em dia, a proliferação desses projetos. Graças a Deus que tem gente bem intencionada nessa vida que quer transmitir o seu conhecimento para outras pessoas, né? E muitas vezes, na grande maioria delas, de forma gratuita, né? Sim. A gente começou aqui em Poços de Caldas, exatamente como você citou, uma forma de retribuir ao esporte o que o esporte deu pra gente. Eu consegui com o esporte estudar, conhecer outras culturas, morar fora do país, poder viajar o mundo todo, tudo através do esporte. E por que não, através dessa experiência, não incentivar e dar um sonho para essas crianças? Hoje, o maior exemplo disso, de projeto social que teve um retorno, é a própria Rafaela Silva. Ela foi campeã olímpica, ela saiu da Comunidade de Deus lá no Rio de Janeiro e com 5, 6 anos de idade ela passava o dia inteiro na rua, jogando bola, brigando com os meninos. E o pai, para tirar ela daquela ociosidade, estava vendo já o problema da violência, de droga,
colocou no projeto social. Isso lá no Rio de Janeiro, o projeto Reação, do Flávio Canto, do professor Geraldo Bernardes. E ela foi treinando, com 15, 16 anos, ela e a irmã já estavam fazendo parte das equipes de base do Brasil. E ela já tinha resultados anteriores muito bons, já tinha sido vice-campeã mundial, medalhista em várias Copas do Mundo. Em 2012, ela era vice-campeã mundial, ela foi fazer uma técnica que tinha mudado na regra. E ela involuntariamente pegou na perna. E ela estava ganhando a luta, ela foi desclassificada. E ela foi desclassificada, naquela época as redes sociais estavam começando, daí começou através de Twitter, Facebook, ofensas a ela, à família. Ela pensou em parar com o judô, justamente porque aquilo foi o quê? No momento principal da vida dela, ela, por um erro, por uma fatalidade, ter sofrido essa derrota, essa penalidade, e trucidaram com ela como pessoa. Em 2013, no ano seguinte, no Maracanã, teve o Campeonato Mundial. Ela foi lá e ganhou todas as suas lutas de pom e ganhou dentro de casa. Isso já foi um alerta que ela estava voltando com tudo. Em 2014 e 2015 ela não foi tão bem, teve anos assim apagado, mas 2016 na Olimpíada foi onde ela mostrou a sua força. Eu estava lá na arena, pude acompanhar. Além de ter a torcida que está no dia a dia com ela, nos treinamentos, o Brasil todo acompanhando, e não tinha quem tirasse aquela medalha dela. Ela estava lá para mostrar para aqueles que ofenderam ela, a sua família, que aquele era o dia dela. E isso tudo é o que? É força interna de cada pessoa. Essa menina saiu do nada e hoje aí está no topo do mundo. E é isso que a gente quer passar para essas crianças. Que o sonho, cada um pode ter o seu, mas cada um tem que correr para conseguir, né, ter sucesso nele. Tá certo. Esses projetos sociais eles são muito importantes. Da rede social que você falou, é engraçado, da rede social as pessoas querem decidir a vida da gente, né? Quer saber, finge que sabe tudo que está acontecendo ali e quer julgar. Agora, você falou que mudou a regra. O judô é uma arte milenar. Ele tá mudando? Ele muda? Ou só muda as regras? Existe o surgimento de novos golpes? Como é que está isso? Na parte técnica, o judô ele já tem a sua formação consolidada. Mas de uns anos para cá, para o esporte ser atraente, mais dinâmico, o que estava acontecendo? Estava virando uma luta olímpica, por causa do leste europeu, com muitos atletas tendo resultado, de kimono. Eles estavam usando golpes da luta olímpica sem pano, né, com o kimono. Então estava descaracterizando o judô. Então, com isso, o judô foi adaptando as regras para não poder pegar as pernas, porque estava, antigamente, os caras só pulando na perna. Então, era chato você ver uma luta, o cara vai lá e pula na perna do outro. O outro defendia, caía no chão, ficava embolado no chão. Levantava, pulava na perna de novo. Hoje está muito mais dinâmico. O judô ele quer mostrar o ippon, é o gol. Ele quer mostrar o ippon. Então, o judô só pode ser do quadril para cima. E os kimonos aumentaram os seus tamanhos, porque antigamente você tinha uma medida, o cara ia lá lutar de terninho, né? Ele usava... Petadinho, né? O kimono, na verdade, não é o meu vestimento. Ele é a pegada do adversário. Né? Então, quanto mais eu tiver um kimono que prejudique o adversário, complica mais. Então, foram adaptações para deixar o esporte mais atrativo. Mas a gente já teve caso de gente que passou vaselina no kimono, o cara não conseguia segurar. E, então, assim, são coisas, lógico, foi pego e desclassificado. Mas são assim, do jeito que tem a regra, tem gente para burlar também. Deturparam, né, o esporte. Exatamente. Mas então houve alteração na regra, né? Alterações sistemáticas. A cada ano eles vêm buscando algumas alterações, mas para o benefício da qualidade técnica. Eles querem que realmente o judô seja um esporte que seja atraente para o leigo ver. Não adianta você pôr uma luta lá que fique 5 minutos, os caras se agarrando, sem disposição, né, nenhuma. Né? Agora, eu fiz uma introdução, uma pergunta que eu queria fazer e peço para você responder. A gente já está se encaminhando também para o final do nosso tempo aqui.
ninguém fez ipom e todos nós ganhamos, né, com essa entrevista. Mas é o seguinte, para a criança, para o jovem, principalmente hoje em dia, nessa questão aí que nós vemos social, né? Estamos falando de rede social, de medo, de diversas situações, ainda falamos da outra que conseguiu se reerguer também após a queima social, né, que aconteceu. Com essa queima também de crack que existe aí pelo mundo afora, o que o esporte oferece de seguro, né? O esporte pode ser um porto seguro para as crianças, para os jovens hoje em dia? Na verdade, hoje a gente procura estar agregando, né? A gente procura estar trazendo a criança para a atividade, mas o principal, a família. Os pais têm que dar o apoio para os filhos. Hoje isso é investimento. Você está levando o filho para uma atividade física, para um esporte, do que deixar na rua. Hoje a rua, como você disse, está muito perigosa. Então a criança que está engajada em qualquer projeto de atividade física, ela tem um comprometimento. Então a educação, as atividades físicas, isso daí vão te dar uma base, né, que a educação familiar vai complementar. Então, hoje o que eu vejo, criança de 10, 12 anos na rua, elas não sabem nem distinguir a importância da família e já estão viciadas, utilizando os pais apenas como pessoas que sustentam aquele vício, né? Então, para a sociedade, se a gente não tiver uma intervenção muito forte dentro das escolas, onde as crianças estão inseridas, em setores que estão mais propensos a essa situação, a gente vai ter uma calamidade. Hoje nós já vivemos isso, mas a tendência é piorar. A gente tem que entrar forte em estar pondo a criança dentro da escola, ela está engajada em atividades físicas, porque criança na rua, né, está sendo educada no mundo, né? A melhor educação é no lugar que seja para isso e através da família. Sem dúvida nenhuma. Você falou interessante, né? As crianças usando os pais, né? Mas o pai, quando também vê uma criança num estado de vício, de dependência, de alguma coisa e não faz nada, deixa daquele jeito, quem que está usando quem? Né? Essa é uma pergunta que eu proponho para todos nós. E aproveitando de falar desse assunto, eu quero falar de um outro assunto que é a questão da vitimização, né? Que as pessoas dizem ser vítimas da sociedade. Mas eu vejo que com o seu exemplo, isso me fez chegar nesse pensamento, a gente tem que tentar, pelo menos aqueles que conseguem hoje, tentar substituir a vitimização pela responsabilidade. Na realidade, nós somos responsáveis por nós e pelo nosso futuro, né? De alguma forma. E principalmente aqueles que têm família ainda têm uma responsabilidade um pouco mais extensa, que são com os mais próximos, né? Quem está mais perto. Então, não podemos nos desvestir dessa responsabilidade, não podemos liberar essa responsabilidade nem terceirizá-la, porque senão, do que vale a vida, né? Então a gente tem que se responsabilizar, se revestir da responsabilidade de ser gente, de ser eu, de ser você, de ser uma pessoa que contribui na sociedade. Então chega de ser vítima, vamos conseguir alcançar a responsabilidade. O Elton, por exemplo, é um exemplo disso, né? E eu achei interessante, desculpa, professor, eu achei interessante o que ele falou, que a responsabilidade da criança, dos filhos, é dos pais. Que o esporte não vai salvar da droga, mas vai complementar o que o pai ensina. Vai estabilizar, né? A responsabilidade é do cara, é da família. Eu já trabalhei em alguns projetos e, assim, coisa pesada. O pai drogadicto, a mãe alcoólatra. E através das crianças, através do que você trabalha com a criança, você recuperar o pai e a mãe. Então o pai e a mãe, para ter acesso aos filhos, era lógico, num lugar fechado, eles tinham que passar por tratamento, acompanhamento psicológico. Então, através do exemplo dos filhos também, que lógico, os pais acabavam perdendo a guarda, eles mudarem, né, os pais. E não é porque também aquela situação veio de um lugar difícil que eu não posso mudar a minha história lá na frente, né? A história, cada um vai fazer a sua. Mas lógico que a criança, o ambiente onde ela está inserida, é mais fácil você ver o exemplo que está na porta do que o que está lá fora na escola. Então a gente procura isso, né? O bom caminho tem que ser procurado por cada um.
O difícil é você conseguir pôr essas crianças e resgatá-las para isso. É isso aí, como diz Jesus, né? Não vou dar o peixe, vou ensinar a pescar, né? Exatamente. É isso aí. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter realmente projetos sociais desse tipo, né? Desse naipe. Não ficar dando dinheiro, Tem gente que para algumas pessoas é muito mais difícil, né? A gente não pode pasteurizar a raça humana, falar que é todo mundo igual, porque não é. Para alguns é mais difícil, para outros é mais fácil. Mas a gente tem que também auxiliar aquele que se sente numa condição mais difícil a ver a facilidade, né? Porque a facilidade é do mesmo tamanho da dificuldade, aí cada um enxerga o lado mais conveniente. Bom, eu quero agradecer o... só para concluir esse papo aqui, cabeça, então hoje é dia de Imaculada Conceição, né? Feriado em muitos municípios aqui no sul de Minas, muitas pessoas devotas aí também, realmente uma história muito importante, um dogma da Igreja Católica, mas certamente cultuado por todos nós, porque significa Maria. Então, agradeço a sua presença, viu, Elton? Grato aí, sucesso, felicidades na continuidade do seu trabalho. Na verdade, eu gostaria de agradecer o convite. O tempo fica até pequeno para o tanto de coisa que a gente pode falar sobre o judô, sobre essa atividade que a Unesco considera como uma das melhores para criança em formação entre 4 e 24 anos. Mas não posso deixar de citar que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes e a Lei de Incentivo ao Esporte, que patrocinam esses projetos. Então, o Palace Carlton Plaza, o imposto que ele pagaria para a Prefeitura, ele investe nesse projeto. Então, nós somos parceiros, a dona Munira, o Flávio, eles são pessoas assim que abriram de coração e aceitaram o nosso projeto dentro, né, do seu hotel. Então, a gente só tem a agradecer e ver assim que nós precisamos trabalhar em conjunto. Não adianta, eu sozinho, com a minha experiência, sem apoio, também não ia conseguir fazer muita coisa. Então, essas pessoas são muito importantes para a gente e dar continuidade a isso. A gente conseguir aumentar, trabalhar dentro das escolas, no contraturno, esse é o objetivo final que a gente tem. Legal, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Parabéns também aos patrocinadores que enxergam bons projetos e se dedicam a eles. Grato aí, viu, Jonathan, pela colaboração. Obrigado, Zambrano. Obrigado a todos. Eu também me despeço, desejando para você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.